Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o sistema de arrefecimento desse motor boxer refrigerado a ar que equipa nossos Fuscas e derivados. Para evitar que esse vídeo fique longo, eu vou dividir ele em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre essa parte aqui que eu vou chamar de parte inferior, que é constituída de todas essas latas que nesse momento estão montadas, mas logicamente eu vou mostrar desde o começo, todo o passo a passo de como deixar o motor configurado dessa maneira. E no segundo vídeo eu vou falar dessa parte superior aqui, que é composta pela capa da ventoinha, ou capela, como alguns chamam. Vou falar também sobre o impelidor, sobre o radiador de óleo e também o procedimento de instalação. O radiador de óleo, que nesse caso aqui não é o foco do assunto, mas vou mostrar bem brevemente, pode ser desse modelo antigo ou pode ser desse modelo moderno, que é deslocado. No próximo vídeo eu explico o porquê desse modelo aqui melhorado, tá ok? Eu vou mostrar agora a capa da ventoinha montada, para que a gente possa então partir de um princípio e entender a parte inferior, que é o assunto principal desse vídeo. Essa daqui é a capa da ventoinha ou capela na sua posição, né? A gente sabe então que aqui nessa direção fica instalado o radiador de óleo, mas a peça principal que eu quero mostrar no momento é essa daqui, ó. Esse daqui é um impelidor. Esse daqui é o cara que é responsável por mandar, por impulsionar, digamos assim, uma massa de ar ou um fluxo de ar diretamente sobre os cilindros que ficam nessa direção aqui e os cabeçotes do motor, para então gerar uma troca de temperatura, proporcionando o arrefecimento para o motor, mantendo-se a temperatura ideal para o seu funcionamento. Ele é ligado e instalado, dessa maneira aqui, através de um eixo. Ele é posicionado nesse local aqui e, devido à sua rotação, ele faz a captação do ar aqui nessa região no seu diâmetro interno. Através da rotação no seu diâmetro externo, ele vai impulsionar o ar na direção dos cilindros 3 e 4, cilindros 1 e 2, e a peça responsável por transferir a rotação aqui para o impelidor é o alternador do seu veículo ou o dínamo, no caso de veículos mais antigos, O alternador, então, além de suprir o veículo e a bateria, com a carga elétrica, é responsável também por essa função primordial de arrefecimento do motor, que é transmitir através desse eixo aqui, que pegou a rotação através das polias e correia, e transferir aqui para a sua parte traseira, onde ele vai fazer essa transferência de rotação aqui, e o impelidor, por sua vez, vai cumprir com a sua função, que é direcionar o fluxo ou a massa de ar aqui para os cilindros e cabeçotes. Então beleza, nós já entendemos aqui que a função primordial da capela é direcionar o fluxo de ar para o radiador de óleo e para os cilindros e cabeçotes, fluxo qual foi gerado através da ventoinha que é ligada ao eixo do alternador, tá ok? Como eu falei, eu vou entrar em mais detalhes no próximo vídeo dessa parte superior. Entendendo esse princípio básico aqui, a gente vai partir agora para a parte inferior, iniciando pelas latas do cilindro e assim seguindo todo o passo a passo até a gente chegar novamente nessa configuração aqui. Então vamos lá, vou mostrar a disposição de instalação das latas, começando pela parte inferior aqui dos cilindros. Com o motor de ponta cabeça fica mais fácil de mostrar. Essas primeiras latas inferiores do cilindro aqui, eu já mostrei em detalhes no 18º vídeo. Essa daqui é uma lata de modelo mais moderno. Se vocês quiserem ver detalhes de como que eu adaptei ela, o que eu tive que fazer, é interessante porque elas são muito importantes no sistema de arrefecimento. O modelo antigo, que seria o original desse motor aqui, quando eu desmontei ele, ela se posicionava simplesmente nessa parte central dos cilindros, ou seja, o ar que era direcionado da parte superior aqui para baixo passava com mais facilidade pelas aletas, dos cilindros. Esse modelo mais moderno força um maior contato do ar com as aletas, melhorando assim a troca de calor. Então, se possível, faça a troca da sua lata antiga por esse modelo aqui, que você vai ter um melhor arrefecimento do motor. Outra coisa foi essa latinha aqui, que eu criei na verdade, que eu reproduzi, porque eu acredito que existe uma lata original para ser posicionada aqui, e eu posicionei ela aqui seguindo o mesmo princípio da parte do cilindro. O ar que passaria aqui entre
essa estrutura do cabeçote, né, entre os dois cilindros aqui, indo direto para a atmosfera, colocando essa lata aqui, você direciona a massa de ar para as aletas dos cilindros, tanto desse lado como desse. Esse mesmo procedimento, tanto para os cilindros 1 e 2, como para os cilindros 3 e 4. Com o motor já na posição normal, a gente vai fazer a instalação dessa primeira lata, que é a lata inferior da polia. Quem acompanha o Instagram do canal viu eu confeccionando fazendo esse pequeno serviço aqui, e também um outro serviço nessa posição, que é para que eu tenha espaço para acomodar a tubulação de retorno de óleo. Eu tenho aqui a bomba de óleo com fluxo externo, né? Então ela direciona o óleo para um filtro externo, para um radiador, e o óleo retorna direto por essa galeria. Por esse motivo eu tive que fazer esse retrabalho nesse ponto aqui, né? E fica dessa maneira. E eu fiz também esse corte porque essa lata aqui é de uma Brasília, se não me engano, né? Então ela tem essa estrutura aberta aqui, que fica posicionada dessa maneira, onde acomoda a passagem do duto aqui para você verificar o nível de óleo. Como eu estou usando esse bloco aqui, que seria um bloco para Fusca, o medidor é posicionado dessa maneira. Para não trocar a lata, eu fiz esse corte aqui. Então a gente coloca ela na posição, inicia por ela dessa maneira, tem que ser colocada antes de pôr a polia por 2 parafusos. No meu caso, como eu falei, eu utilizo uma bomba de fluxo de óleo externo. Então antes de colocar essa lata inferior da polia, eu preciso finalizar a instalação dela, senão depois eu não tenho acesso. Para fazer isso, eu tenho que substituir esses prisioneiros aqui originais do motor por parafusos que acompanham essa bomba. Eu já mostrei nos vídeos anteriores como eu fiz a instalação, o serviço que eu tive que fazer aqui no bloco, né, para adaptar isso daqui, para obstruir a passagem de óleo original. Então agora eu vou substituir os prisioneiros originais por parafusos que acompanham, que são esses aqui, ó. Particularmente eu não acho interessante porque eu tenho aqui um metal mais macio, obviamente, do que esse parafuso. Pode ser que com o uso, né, apertando, soltando, eu venha espanar ou desgastar a rosca aqui. Embora seja um componente que não é para ser substituído ou que tenha uma intervenção constante, né? Eu vou seguir o padrão colocando o parafuso mesmo. Para fazer esse serviço, eu rosquei uma porca até o fim aqui, até da batente. Rosquei a outra porca, apertei uma contra a outra, e agora para remover é só desrosqueando. Assim eu vou fazer nos 4 prisioneiros, deixando livre para a instalação dos parafusos. Eu vou instalar agora as engrenagens de 32 mm da bomba da EMP. Essa daqui, só para comparação, é uma original, que tem 21 mm. Então tá notável a diferença aqui, melhorando assim a vazão do fluxo de óleo, fazendo todo o sentido, né? Sendo um componente essencial para todas as melhorias que eu estou fazendo aqui, conforme eu venho mostrado nos vídeos. Os componentes limpos e lubrificados com óleo do sistema, eu vou inserir primeiro essa engrenagem aqui, alinhando essa ponta do eixo dela com a ranhura do comando, encaixada, na sequência essa engrenagem. Antes de fazer a instalação da tampa, eu vou remover essas rebarbas de metal, essas sobras de material aqui, né? Onde eu estou mostrando com a ponta da ferramenta aqui, nesse ponto aqui também. Num aspecto geral, eu vou melhorar essa galeria aqui, assim como eu fiz nos outros componentes. Dá pra ver que ela não é muito bem acabada internamente, né? É só para otimizar mesmo o fluxo de óleo. Pequenos detalhes como esse que eu tenho mostrado em todos os outros componentes, né, só tendem a trazer benefícios para o fluxo de óleo do motor. Faces de contato da tampa e da bomba limpas. A junta com uma camada de graxa nos dois lados. Essa graxa vai auxiliar o assentamento da junta, portanto a vedação, né, entre as peças, além de facilitar também uma posterior remoção do conjunto. Onde se usa a junta, não se usa cola ou adesivo, tá ok? Então eu vou posicionar aqui a junta, posicionar a tampa e apontar os 4 parafusos. 4 parafusos encostados, eu finalizo o aperto deles em cruz, dessa maneira, proporcionando um assentamento devido do conjunto. Bomba no lugar, eu já posso instalar a lata inferior.
Para evitar que a saída da bomba encoste na parte traseira da lata, projetando ela aqui nesse sentido, eu deformei um pouco essa superfície no sentido para dentro aqui, assim, para que ela possa se acomodar mais na direção do motor, evitando que ela fique projetada nesse sentido e a polia encoste nela. Eu estou usando aqui parafusos Allen e arruelas também de inox. Geralmente são utilizados originalmente parafusos sextavados e fenda também, né? Em todo o conjunto, mas eu estou modificando para esse modelo aqui. Beleza, primeira lata dessa parte aqui apertada, pronto então para já receber a polia. As próximas são essas latas que cobrem os cilindros, não tem como errar, latas do cilindro 1 e 2, 3 e 4. Elas são numeradas aqui, ó, cilindro 1, 2 na outra, 3 e 4. Nessa lata, como eu mostrei lá no Instagram, quando eu fiz o serviço, eu fiz uma solda aqui. Eu reutilizei essas latas aqui, porque são latas boas, latas de espessura, né, estavam íntegras. E além desse serviço de reparo, eu fiz a pintura completa dessas latas que eu reutilizei originais e também de outras que eu comprei, removendo toda a pintura original. Se você compra uma lata dessas atualmente e passa uma chave, alguma coisa, você vai ver que facilmente aquela tinta sai. Então eu deixei elas todas no metal, tratei o metal, fiz a aplicação de wash primer, tinta, verniz, deixando elas com esse aspecto. E eu mostro isso aqui bem detalhadamente, como eu fiz no terceiro vídeo. Então todas ficaram com esse mesmo aspecto aqui, além da questão de estética, também protegidas contra a corrosão, né? Um ponto importante para reforçar aqui para a utilização e instalação das latas no motor é que se você tem peças modificadas, assim como eu, um cilindro de outra medida, cabeçote também, eu tenho cabeçotes EMP, provavelmente externamente ele é maior, peças, né, que no geral alteram o posicionamento original do motor, bem como um simples ajuste de taxa de compressão, como eu mostrei nos vídeos, onde você tem um rebaixamento do cabeçote aqui para fazer esse ajuste da taxa de compressão, a posição do cabeçote ela se altera um pouco, assim como também a utilização de peças que não são originais. Então, antes de você fazer a pintura das suas latas, eu aconselho que você simule a instalação de todas elas aqui, faça todos os ajustes necessários, cortes, pequenos ajustes, pequenas emendas se for necessário, para que o fluxo de ar seja direcionado para cilindros e você não tenha vazão de ar em nenhum ponto. Posteriormente a esses serviços, aí sim você faz a pintura das latas. Aqui, por exemplo, nessa lata, eu tenho esse pequeno detalhe. Ó. Deixa eu tentar focar. Eu coloquei aqui uma chapa por trás, ela está aqui rebitada, deixei já o orifício pronto. Na sequência eu vou mostrar o porquê disso daqui. Mas assim, no geral eu tive que fazer ajustes nesse ponto. Em vários pontos eu tive que trabalhar com a Dremel, com aquele alicate para latas também, para deixar essas latas aqui e as outras de maneira a se encaixar perfeitamente. Para instalar essas latas, é só posicioná-las dessa maneira, certificando que ela está apoiada nesses dois pontos aqui do cabeçote, coincidiu também com a furação desse ponto, e ela está fazendo contato com aquela lata inferior que eu mostrei anteriormente aqui do cilindro, tá vendo? Não tem espaço entre elas, de maneira que o ar pudesse escapar para as laterais. Então elas fizeram um encaixe perfeito entre elas. Parafusos apertados nesses pontos também. Se certifique de que as borrachas aqui dos plugs das velas, né, estejam bem encaixadas nesses dois pontos aqui. Do contrário, você pode ter um vazamento do fluxo de ar, prejudicando também o arrefecimento. Latas superiores dos 4 cilindros já instaladas. Esse é um exemplo do que eu falei de procurar o máximo de fechamento possível entre as chapas. E foi justamente nesse ponto que eu coloquei aquela chapa que eu mostrei no começo do vídeo, que eu rebitei, né? Tá vendo que tem uma movimentação aqui? Por mais que a outra lata venha aqui travando esse conjunto, ela não ficava nessa posição. Então eu rebitei aquela chapa, agora vou alinhar os furos e colocar outro rebite nesse ponto, mantendo elas o mais fechado possível. Beleza, o novo rebite instalado e as chapas o mais unidas possível. Os outros 3 pontos similares a esse daqui, as chapas já estão unidas naturalmente, elas não estão com tendência de se afastar, então por isso que eu fiz isso daqui somente nesse ponto. Se você faz a utilização daquela latinha antiga, né, no lugar dessa moderna que eu mostrei na parte dos cilindros aqui, você tem que utilizar
essas duas latinhas aqui. Elas são posicionadas dessa maneira, tá vendo? Fechando a parte do cilindro, né? Direcionando o fluxo de ar para baixo nessa direção. Como eu tenho essas latinhas modernas, eu não vou conseguir utilizar. Elas até mesmo não cabem aqui, tá vendo? Essa estrutura aqui acaba encostando no corpo dessas latas modernas. Elas seriam fixadas por essas porcas aqui, que são fixas no corpo delas, e os parafusos passantes superiores é o que segurariam elas na posição. Fazendo o fechamento dessa parte traseira do motor, é instalada essa lata aqui nessa posição. Como dá para ver aqui, ela tem um ressalto, né? Se você olhar pela parte inferior, ela tem então um rebaixo. Deixa eu tentar focar. Ela tem um rebaixo tanto desse lado como desse, mostrando claramente que ela é instalada sobrepondo essas outras latas. Ela é fixada por esse lado aqui com 4 parafusos, nesse lado aqui 3 parafusos, porque esse daqui seria só para utilização daquela latinha que eu mostrei agora há pouco, né? Então é só posicionar ela aqui por cima e colocar os parafusos. Sempre que você está fazendo a instalação de uma lata ou de uma peça que é fixada por mais de um ponto, no caso dessa daqui em 7 pontos, você passa primeiro todos os parafusos. Tem locais aqui que não tem porca fixa, exemplo aqui, aqui, aqui. Então tem que pôr uma porca solta, também tem porquinhas de inox com alto freno, vou mostrar na sequência. Eu aponto primeiro então todos os parafusos no local, sem dar o aperto final. Depois que estão todos posicionados e a lata acomodada, é que eu venho apertando os parafusos. Esse aqui é o conjunto que eu falei, onde não tem a porca fixa, eu utilizo essa porca solta. Ela possui esse alto freno aqui, que é uma espécie de um nylon, né? Para evitar que ela se solte facilmente com a vibração. Lata traseira instalada. No meu caso, essa lata aqui, originalmente ela tinha um orifício nesse ponto e outro nesse ponto, que era para passagem de um duto ou de um tubo, né? Que era ligado em paralelo ao coletor, no caso de carburação simples. E esse tubo é ligado no escapamento para fazer o aquecimento aqui do coletor. Para aproveitar essa mesma lata, eu soldei uma chapa aqui, fiz um acabamento, não ficou tão perfeito, mas para mim tá aceitável porque eu não utilizei massa nem nada aqui, né? Eu dei acabamento direto na chapa e fiz a pintura. Algumas latas também possuem 2 orifícios, mais ou menos nessas regiões aqui, que servem de passagem para 2 dutos que são ligados nessa disposição em contato aqui com a capela. Eles servem para levar aquecimento para o interior do veículo. Esse orifício que ficou aberto aqui por conta dessa lata ser da Brasília, né? Eu vou tampar posteriormente. Das latas superiores do motor, a gente vai para a última agora, que é essa dianteira. Ela é apoiada nessa face e nessa face sobre essas 2 latas que cobrem os cilindros. E nesses 2 pontos aqui, ela faz o encaixe na flange da carcaça. Então é só sobrepor dessa maneira, encaixar e apertar os parafusos. Ela já está fixada no local. Na parte dianteira esquerda, apertei esse parafuso aqui. Do lado direito, eu apertei somente esse da direita, aquele outro ao centro. Eu não instalei porque esse parafuso também fixa uma carenagem da parte inferior que eu vou mostrar na sequência. Essas latas periféricas aqui fazem nessa região aqui a vedação lá no cofre do motor. Então eu vou mostrar lá na prática como que é feito. Aqui no carro a admissão do ar fresco, tanto para o arrefecimento do motor, tanto para o seu funcionamento, é feito por essa entrada logo acima da tampa do motor. O modelo do meu Fusca é 68, então eu não tenho entradas aqui na tampa do motor. Modelos mais modernos já possuem também essas entradas adicionais. Aqui no cofre do motor são essas borrachas aqui que fazem a vedação nas latas do motor, e no meu caso ainda falta colocar essa última vedação aqui da parte dianteira, né? Então, como eu falei, o ar é admitido nessa parte superior aqui do motor e é utilizado para o arrefecimento e também para queima. O motor, quando instalado, as latas encostam dessa maneira, fazendo a vedação, isolando o ar quente dessa região da parte inferior, que vai posteriormente ser dissipada para a parte traseira do veículo. Eu fiz alguns serviços aqui trocando esse revestimento. Essas borrachas também são novas. Fiz também a troca do retentor aqui do eixo piloto. Também troquei esses coxins traseiros que suportam o câmbio, né? E fiz a pintura também do suporte. Se você quiser ver como que eu fiz esse serviço,
esse vídeo ele não está numerado na capa, assim como os vídeos do motor, né? Mas se você entrar aqui no canal e olhar na playlist do Fusca, né? Ele está entre o primeiro e o segundo vídeo. Voltando aqui para o motor, eu vou fazer a instalação das latas na parte inferior. Eu vou iniciar então por essa lata que fica abaixo dos cilindros 1 e 2, que é o lado direito do motor. Eu virei o motor de ponta cabeça, continuo nos cilindros 1 e 2. E agora as latas que eu vou instalar são essa daqui e essa daqui. Por conta das modificações que eu fiz, principalmente dessa lata do modelo aqui moderno, eu tive que dar uma pequena deformada nessa região. Originalmente, ela é deformada nesse sentido. Eu bati do lado de cá para cá, porque tentando encaixar ela originalmente, ela não pegava. Fiz um retrabalho também nas bordas dela, enfim, aqueles ajustes que eu comentei, né? Dos dois pontos de fixação originais, que são esse e esse daqui, somente esse casou com a lata. Eu fiz esse novo orifício aqui, nessa lata aqui, para que eu tenha, assim como na situação original, dois pontos de apoio aqui. Eu vou instalá-la então dessa maneira, alinhando aqueles dois pontos e esse daqui no bloco. Agora a próxima lata, dessa maneira, fixando nesses três pontos aqui. Antes de eu instalar esse último parafuso, eu vou colocar a última lata que vem aqui na lateral. Essa lata geralmente o pessoal se esquece de utilizar e a função dela é fechar justamente essa, digamos, essa galeria aqui, nessa saída de ar aqui, para que o fluxo de ar seja direcionado para a parte traseira do motor, tirando o ar quente aqui da região. Esse daqui é o meu parzinho de latas. Eu preferi não arriscar comprando as latas originais daqui e de repente não consegui fazer o encaixe por conta das alterações que eu fiz, né? Então eu confeccionei elas, eu fiz um molde inicial em papel, utilizei chapa galvanizada e dobrei as chapas aqui, deixando elas no formato perfeito para encaixar tanto desse lado como do outro lado. Assim eu tenho certeza de que elas vão cumprir bem com a função aí. Ela instalada fez uma boa vedação, né, em todo o contorno, nesse ponto. Enfim, toda a massa de ar está sendo com certeza direcionada para a parte traseira. E essa daqui é a vista traseira direita do motor. Com o motor ainda de ponta cabeça, eu estou agora nos cilindros 3 e 4. Esse aqui é o lado esquerdo do motor, tá ok? A gente vai utilizar então essa chapa. Do lado de cá é uma peça única. Assim como do outro lado, originalmente ela tem esse rebaixo aqui, né? Eu precisei bater deformando ela no sentido de cá para cá, né? Deixando ela um pouco mais plana para que nessa região aqui ela não atrite com essa carenagemzinha moderna dos cilindros aqui. Então aqui é o mesmo procedimento, ela é encaixada aqui dessa maneira, porém sendo uma peça única ela já vai presa aqui, aqui, em outros dois pontos aqui. Bem encaixada na posição, aqui tem esse detalhe da furação, que somente um dos parafusos casou, eu tive que fazer uma nova furação ali para ter os dois pontos. E outra questão é essa daqui, ó. Eu tenho um pequeno orifício que ficou aberto aqui e um outro ponto ainda maior aqui. Para resolver esse problema desses dois orifícios, eu confeccionei essa outra latinha aqui também em chapa galvanizada. Ela está sob medida e eu vou fixar ela dessa maneira. Vou utilizar 2 ou 3 rebites aqui, posicionando ela para que ela faça a vedação desses dois pontos. A chapinha já está na posição. Aqueles dois orifícios foram obstruídos. Beleza. A última latinha aqui inferior esquerda lateral, né? Já instalada, bem posicionada, vedando em todo o seu contorno. Essa é a vista traseira do motor e as galerias direita e esquerda do motor estão criadas, levando o fluxo de ar quente para a parte traseira do motor. Então é isso aí, pessoal. A parte das latas aqui está finalizada. Provavelmente no próximo vídeo eu vou falar do radiador de óleo, do impelidor, da capela como um todo, né? Então fiquem ligados aqui no canal e também no Instagram. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, compartilha também se possível. E se você tem gostado do conteúdo e ainda não é inscrito, não se esquece de inscrever e deixar ativadas as notificações. Obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo.